4, 3, 2, 1. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gostei, o podcast que foi criado para vocês, para o nosso público da saúde estética. É um podcast onde a gente sempre vai falar sobre assuntos relevantes, com profissionais que são referência no mercado. E hoje, nada melhor do que ter dois profissionais. A gente está fazendo uma conexão hoje, Goiânia e Brasília, né? A gente está com dois profissionais que são referência hoje no mercado, principalmente na área de estética facial, né? E eu gostaria muito de pedir, antes de começar a conversa, o apoio de vocês, porque o nosso podcast, para quem está assistindo pela primeira vez, ele estará no nosso canal do YouTube. Lá eu preciso muito do apoio de vocês, então, por favor, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, né? Marque o sininho de notificações e compartilhe com todos os seus amigos, porque dica boa é dica compartilhada. E hoje, cumprindo com a promessa que a gente fez lá no primeiro episódio, trazer sempre assuntos relevantes e profissionais de referência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre homens na estética, né? E nada melhor do que trazer hoje, contar com a presença do Dr. Tiago Drummond, direto lá de Brasília. Tudo bom, Dr. Tiago? Tudo bem, prazer, obrigado aí pelo convite. Não, o prazer é todo nosso. E de Goiânia, Dr. Hudson Henrique. Tudo bom, Dr. Hudson? Tudo bom? E aí, vocês estão bem? Seja muito bem-vindo, vocês. Para a gente é um prazer contar com a presença. E eu queria muito que vocês fizessem a apresentação para o nosso público. Tenho certeza que muita gente já conhece vocês, mas como esse programa vai para todo o Brasil, queria muito começar com você, doutor Tiago. Fizesse uma apresentação, contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, por que você foi para a área da saúde estética, doutor Tiago? Então, assim, até num tempo relativamente curto, eu estava totalmente fora dessa área, né? Minha primeira graduação foi Direito, aí eu cheguei a trabalhar no Tribunal de Justiça, Ministério Público, fui analista, e depois entrei como policial ali no Senado. E a partir desse momento que eu estava nesse cargo, junto com minha esposa, a gente decidiu abrir uma clínica de estética para ela, né? Ela era enfermeira na época, e para isso ela chamou uma amiga dela, né, como sócia, enfim. E eu ia ficar ali mais administrando, né, na parte administrativa mesmo da clínica, né? Não tinha nenhuma pretensão de trabalhar nessa área. E no decorrer dos trabalhos da clínica, eu tive já desde aquela época ideias de aumentar, ampliar o projeto, dando cursos, né? Enfim, principalmente para essa parte de ensino, uma coisa que eu sempre gostei bastante. Aí eu até fiz a proposta para minha sócia, minha esposa, eu comprar parte da sociedade delas para eu entrar também. Aí nessa época foi a primeira dificuldade que eu enfrentei, foi justamente com essa terceira pessoa, que ela falou que acha que eu não teria perfil para isso, né? Que não me via dentro dessa área. E foi então que eu fiz a proposta e comprei integralmente a parte dela, ficou só eu e minha esposa na clínica. E que aí eu fui me interessando. Então eu comecei já, né, aí dentro da biomedicina, fui me especializando na área, e após a minha conclusão da minha formação, eu fui dividindo atribuições com a minha esposa, e eu fui gostando demais dessa área de harmonização facial, principalmente. Eu fui ficando com essa parte, e ela, formando em odontologia, ficar mais na parte de estética odontológica, né? Então, a partir disso, eu já, enfim, me apaixonei completamente pela área, né? Então, eu ainda continuo, né, com o meu cargo ali de policial, e em paralelo atuo na harmonização facial, como também faço alguns procedimentos corporais, né? Então foi disso, eu saí do direito, estava estudando para concurso de promotor de justiça, e quase que da noite para o dia, a partir do não que eu recebi ali, eu decidi largar a questão de concurso e focar totalmente na estética, né? Então, e aí e não me vejo indo para outra área. Realmente eu me encontrei, foi uma decisão muito feliz, e é o que eu pretendo agora, se Deus quiser, o que eu vou fazer pro resto da minha vida aí. Ah, que bom, né? E que extremo, né? De Foi. policial para a área da estética. São dois Foi. extremos. E o mais interessante é que é mais um ponto em comum entre vocês, né? O Dr. Hudson
além de ser grande profissional da área da estética, ele também é empreendedor, mas empreendedor numa área totalmente diferente, né, doutor Hudson? Com certeza. A minha principal atividade hoje, eu tento tornar a estética como a minha principal atividade, mas eu também sou pecuarista, né? E eu tento conciliar essas duas atividades tão distintas, né? Muita gente acaba me perguntando, mas como que você trabalha com isso, né? Fazenda, que é uma coisa um pouco mais bruta, e a estética, que é uma coisa um pouco mais delicada, né? Mas a minha paixão, na verdade, está na estética, e eu amo trabalhar com harmonização facial. Enfim, eu sou farmacêutico, né, André? Minha formação é em farmácia. Trabalhei bastante em drogaria, distribuidoras, já trabalhei com licitação em alguns locais e não gostava muito, não gostava muito. Eu também, como o doutor Tiago, eu estudei bastante para concurso público, para a área policial, inclusive, eu queria para perito, né, na época, e não consegui. Eu estudei um pouco, mas acabei desistindo dos estudos para poder estudar estética, inclusive. Eu iniciei, fiz a pós-graduação, e já tem um certo tempo que eu já estou trabalhando nessa área, e a minha paixão é a face. A harmonização facial, a parte dos preenchedores, dos fios, é o que me chama atenção mesmo, assim, e é muito bacana você poder entregar uma alegria para a pessoa que procura aquilo ali, uma mudança no rosto e tudo mais. Certo. Sempre propondo a transformação, né? Trabalhando ali no bem-estar do paciente e principalmente no que ele almeja, né? Hoje, principalmente, a gente vive, né? Num mundo hoje que a imagem é muito importante, né? Então, isso, vocês estão trabalhando numa área que é fantástica, essa parte de harmonização, de preenchimento, e vocês são duas referências. E aí eu queria muito perguntar para vocês o seguinte: vocês sofreram um certo preconceito? Teve algum caso aí que vocês pudessem nos contar a respeito de, tipo, que, querendo ou não, vocês não têm uma imagem padrão, né, na área da estética. Mas se tiveram algum caso específico, sofreram algum certo preconceito por ser homens na estética? Eu, com certeza, assim, passei por diversas situações. A que mais me constrangeu foi de uma paciente que chegou para fazer criolipólise. Ela estava agendada já para fazer a criolipólise, teve avaliação e agendou, na verdade, a avaliação da criolipólise. E quando eu chamei para fazer a avaliação, ela simplesmente deixou a ficha de anamnese em cima da mesa e falou: não, ninguém me avisou que era homem, não. E saiu. E era uma região tranquila, era abdômen, né? Uma coisa que a gente não precisa expor a pessoa, né? Só levantar um pouco a blusa, enfim. Foi uma situação bem chata, né? A partir disso, tanto é que a gente quis colocar na ficha ali que a gente envia, já hoje eu envio a ficha de anamnese, né? A gente colocava que o procedimento pode ser realizado por profissional do sexo masculino, né? Já para a pessoa ficar ciente que tem na clínica profissional do sexo masculino. E marido também, que o marido, na hora de agendar, né? Aí, tipo, ver as fotos no Instagram, ver que tem homem na clínica, aí já falar: não, ó, eu não quero homem, não, eu quero que seja com mulher. E marido também, que foi para fazer o acompanhamento ali, ficar fiscalizando o atendimento, justamente com essa preocupação de estar sendo, a esposa, enfim, está sendo atendida por um profissional do sexo masculino. E o outro lado foi justamente, igual ele falou, do extremo. Assim, a minha área também não é muito padrão, né? De eu estar trabalhando na polícia, sei lá, fui fazer o curso do choque em São Paulo, não sei o quê, e pouco tempo depois estou lhe atendendo na estética. Então, pessoas muito próximas, assim, não sentiam confiança em fazer comigo, porque achava assim, né? Ele não vai ter a paciência, a delicadeza para fazer um procedimento tão delicado, né? E, claro, os amigos zombando, assim, né? Ainda mais na área policial, eu falar que estou trabalhando na estética, aí, assim, só para ficar tirando sarro, ficava me chamando de, sei lá, maquiador, não sei o quê, só para fazer esse contraponto. Enfim, mas virou para algumas parcelas assim, enfim, ficavam fazendo gracinha, mas fora isso, não é nada que eu tive dificuldade de contornar ou que me incomodava, não, né? Assim, para mim foi só a situação mais chata foi essa da avaliação, que a paciente simplesmente virou as costas e saiu porque não queria ser atendido por mim, porque eu era homem, né? Certo. E aí eu estendo a pergunta para você, doutor Hudson.
principalmente lá no meio rural, teve alguma pessoa que, mas por que você está indo para a área da estética? Ainda mais que você trabalha com gado, né? Como que é? Teve algum certo preconceito lá no meio? Com certeza, muito do que o Dr. Tiago falou e aconteceu comigo também. As brincadeiras de muitas partes, de muitas pessoas, amigos, até da própria família. O pessoal te vê assim, tem essa imagem, você é homem, hétero e tudo mais, trabalha com fazenda, com agropecuária, e entrando para essa parte de estética, né? Então, teve muitas brincadeiras de mau gosto, inclusive, mas eu confesso que teve só uma situação onde eu me senti um pouco assim mal, né? Na verdade, não me senti assim ofendido, na verdade. A mulher, ela queria fazer um procedimento e ela achava que eu era homossexual, alguma coisa dessa natureza, e ela se sentiu assim, ela não queria fazer o procedimento, que era algo corporal. E aí a gente entrou no consenso ali, a gente não fez o procedimento. Aí eu fiz os procedimentos faciais nela, mas hoje ela se tornou uma amiga minha e tudo mais, e, assim, passou tudo bem. Mas tem isso, sabe? E ainda mais procedimentos corporais. Eu tento ter um controle muito grande, um tato bacana para a gente não criar nenhuma situação desagradável ali com a paciente, né? Porque, querendo ou não, 98, 99% de todos os pacientes que nós atendemos na estética são mulheres. O homem, ele até faz algumas coisas, mas são, assim, exceção da exceção. Então, no olhar hoje da mulher, hoje, graças a Deus, eu sou respeitado. E, enfim, hoje não acontece tanto, não. Eu acho que quando a gente, como que fala? Quando eu me coloco nesse mercado de uma maneira profissional e bacana, as pessoas passam a te respeitar e tá tudo bem, né? Corre tudo bem. Claro. Eu acho que Um tudo cuidado, está relacionado. Pode falar, doutor Tiago. aí um cuidado maior até que eu gosto, já pegando já esse gancho também, que eu gosto de tomar, quando eu vou fazer um procedimento corporal, por exemplo, bioestimulador em glúteo, ou vou fazer, enfim, a intradermoterapia em culote, né? São regiões mais delicadas, que a paciente tem que ficar um pouco mais exposta. Aí eu acredito que eu sempre tomo esse cuidado de ficar sempre acompanhado de uma funcionária minha lá, né? Até para dar um pouco mais de segurança, né? Segurança não, um pouco mais de tranquilidade para a paciente, né? De não ficar aquela situação de ela ficar sozinha, às vezes muito exposta no consultório, só comigo, às vezes com um homem, né? Que ela nunca não conhece ainda, né? Quando é o primeiro contato. Nos próximos contatos fica tudo mais fácil, ela vê o profissionalismo, enfim. Mas nesse primeiro contato ali, principalmente, eu gosto sempre de deixar uma funcionária, né, de sexo feminino ali junto durante o procedimento, para transmitir um pouco mais dessa tranquilidade aí para a paciente, que a gente sabe que também é delicado, né, a gente colocar o nosso corpo, entregar assim, de confiança para um profissional que você nunca teve um contato, né, então eu acho bem, bem importante, bem válido nessa situação, né. Claro. E eu acredito muito que essa questão dessa barreira que vocês enfrentaram no início foi superada principalmente pela qualidade do atendimento de vocês, né? Quando você demonstra que você é primeiro, um profissional idôneo, segundo, um profissional capaz, né? E até a gente convidou vocês por conta dessa capacidade que vocês têm. Então, a gente conhece o trabalho que vocês têm feito. Quem acompanha, depois a gente até vai colocar ali na descrição do vídeo as mídias sociais de vocês. Vai poder acompanhar que o trabalho, tanto do Dr. Hudson Henrique quanto o Dr. Tiago Drummond, são trabalhos assim excepcionais, eles têm todo um cuidado, né, com relação ao paciente, o trabalho é feito com todo o zelo, né? E aí eu queria fazer mais ou menos assim, como vocês vieram de mundos totalmente extremos, né? Um da carreira militar, outra da parte rural, o que vocês viram de coisas em comum entre a parte a área que vocês atuavam com hoje com que vocês atuam na área da estética? Porque, assim, vocês veem mais ou menos num ambiente muito rústico, bruto, né? O que vocês puderam trazer ali para o ambiente da estética? O meu ali, principalmente, assim, é o atendimento ao público, né? Que ele, querendo ou não, ele é difícil, né? Nos dois eu tenho que me impor como autoridade,
né? Tanto como policial, eu tenho que passar aquela imagem, né, de respeito, enfim. Isso também vale como profissional, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que ele queria decidir o protocolo de atendimento, ele queria decidir a frequência que eu ia colocar no aparelho, ele queria decidir como que eu ia dividir as áreas no corpo dele, e o profissional ele não pode permitir situações desse tipo, né? A gente estuda, tem todo o cuidado de aprender a técnica, aprender a anatomia, aprender a intercorrência, aprender sobre os materiais, justamente para a gente tentar entregar o melhor para o paciente. E a gente não pode deixar o paciente ali como leigo, se achar numa situação superior, porque ele que é o detentor ali do dinheiro no momento, né? Então, eu como profissional, muitas vezes eu tive que me impor em relação a isso, mostrar minha autoridade para o paciente. Ali dentro da minha clínica, eu sou a autoridade. Então, eu estabeleço o protocolo, eu estabeleço o que é seguro ou não. Já teve paciente que, independente ali de ter a mínima condição ali de fazer um procedimento, já tive paciente com tratamento, fazendo tratamento ali para câncer, paciente com problema de coagulação, enfim, insistindo em fazer procedimento, independente de qualquer possibilidade de agravamento da situação, insistindo e eu negando, né? E ele querendo impor, mas tipo, eu vou pagar e você tem que se submeter a isso. Então, dentro da minha clínica, eu sou autoridade, da mesma forma que eu, como policial, representante do Estado naquele momento que eu estou exercendo a minha função, eu também tenho que me impor, né? E também tudo é saber conversar, né? Hoje, que tudo ganha mídia, tudo tem uma grande repercussão, e eu trabalho, o meu trabalho é ainda mais delicado em relação à forma de conversar, que eu trabalho dentro do Congresso Nacional. Então, assim, cada metro quadrado ali tem uma câmera apontada para você. Então, ao mesmo tempo que eu vou me impor como autoridade policial, eu tenho que me impor de uma forma respeitosa, né? Para a gente se impor, não precisa de usar uma truculência. Da mesma forma com o paciente, que hoje ele poderia, sei lá, escrever uma crítica na internet, enfim, publicar avisos, essas coisas. Da mesma forma que eu também posso estar exposto, eu também tenho que manter a minha autoridade, né? Só que de forma respeitosa, né? Que ele entenda e que não tenha nenhuma repercussão negativa para mim ali como profissional da estética também. Não, perfeito. E você, doutor Hudson, como que faz? Como que você consegue ali ter o que você tem de comum entre os dois extremos? Olha, as semelhanças, eu estou pensando aqui, porque em um eu trabalho com animais de grande porte, e em outros são pessoas com sentimentos, né, pessoas sensíveis. Então, o que eu poderia dizer? Eu acho que isso entra muito na origem de tudo também, do porquê eu entrei nessa parte da estética. Eu sempre gostei muito dos injetáveis. Desde a época que eu fiz faculdade e tudo mais, trabalhei em balcão de drogaria, então é uma coisa que eu sempre gostei, trabalhar com injetáveis. E eu vejo que lá na fazenda, eu também trabalho com isso, né? Desde muito pequeno, nós trabalhamos lá com os animais e nós temos que cuidar com carinho, por mais que seja um animal de grande porte e tudo mais, mas tem que cuidar com carinho, né? Quando ele está doente, você vai lá, faz um remédio, são as vacinas e tudo mais, então tudo tem relação ali, né, com os injetáveis. Eu aprimorei esse gosto muito cedo, então foi basicamente por conta disso que eu decidi entrar na estética. Eu descobri que existiam alguns procedimentos que eram basicamente realizados com técnicas injetáveis. E aí eu trouxe esse gosto, né, para dentro da estética. E deu tudo certo. Hoje eu trabalho aí, né, na harmonização. E eu acredito que a única semelhança, basicamente, seria essa, né? Certo. E assim, vocês Se o trabalham doutor com até me área... permite, Pode falar, doutor. se o doutor Wilson me permite, é porque hoje, entretanto, em questão essa coisa de maus tratos ou de um cuidado especial em relação aos animais, né? Que eu acredito que o mesmo atendimento, assim, o nosso paciente, por mais que tenha gente que trata o paciente como animal também, né? O tratamento do paciente, obviamente, deve ser humanizado. O gado, né? Ainda que seja um gado de corte, de leite, você tem que dar a melhor qualidade de vida ainda para o animal enquanto vivo, né? E a gente vê que vários casos de
de maus tratos, de um proprietário que ele não tem o devido zelo com o animal. Então, assim, eu acredito que mutatis mutandis, né? O mesmo cuidado assim que a gente deve ter com o ser humano, a gente tem aquele atendimento, enfim, né? O ser humano ele vai ter um atendimento humanizado, olhar com todo o carinho ali com ele, todo o cuidado, é como ele falou. O gado também, por mais que ele seja um animal, você também deve despender o devido cuidado com ele, ainda que seja para abate, o abate da melhor forma possível, né? Que a gente já viu casos absurdos assim. Então acredito que assim, até o mesmo cuidado, por mais que seja um animal, você deve ter um devido cuidado ali enquanto ele ser vivo ali, né? Claro. E a gente está falando sobre cuidado, né? E muitas vezes, assim, como o doutor Tiago falou, com relação a você se impor para o cliente. Vocês trabalham em áreas bem específicas, que é a área de harmonização, e a gente tem visto aí vários casos de pacientes que realizaram o procedimento de harmonização e depois se arrependem desse procedimento. E aí eu queria muito ouvir a opinião de vocês a respeito desses casos, né? Doutor Hudson, como que é feito aí na clínica, na sua clínica, essa questão do atendimento? Porque a gente entende, já aconteceu diversas vezes, a gente tem acompanhado, que às vezes o paciente chega na clínica de estética e às vezes ele quer um resultado que não vai conseguir alcançar, né? Como que vocês fazem para tratar esse tipo, atender esse tipo de paciente, né? Como que vocês fazem nesse atendimento, esse processo de anamnese? Vamos lá. É bem delicado. É bem delicado, a gente tem que conversar bastante com o paciente para entender de fato o que ele deseja ali, qual a melhora que ele procura com esses procedimentos. E tem pessoas que realmente procuram algo rápido, vamos falar, um milagre, né? Que é aquela coisa rápida ali, faz um procedimento, já resolve tudo. E não é bem assim. A gente sabe, né? O doutor Tiago com certeza sabe que para a gente fazer alguns procedimentos, inclusive coisas que envolvem tratamento, né? A gente vai entrar, por exemplo, no campo dos bioestimuladores de colágeno, tratamento de flacidez. Isso é um resultado a longo prazo, é gradual. E a gente tem que deixar isso muito claro para o paciente, que só uma sessão não é suficiente, que o resultado ele vem com os meses, com o passar do tempo, né? A gente sempre tem que deixar o paciente muito consciente disso, porque se você promete algo e ele não recebe, com certeza ele vai ficar insatisfeito, isso se volta contra nós, ele vai falar mal da gente como profissional, não volta mais, ele vai, assim, né? Isso é muito danoso para a gente. Então, já aconteceu de paciente chegar esperando o resultado e não receber aquele resultado. Acontece, é natural. Todos nós que trabalhamos nessa área, nós passamos por isso em algum momento, né? Então, essa conversa primária, ela é extremamente importante para a gente conseguir ter um resultado bacana, mas que o paciente entenda que aquilo ali, por menor que seja, é um resultado positivo, né? Então, assim, é tranquilo. Eu acredito que quanto mais a gente trabalha, que a gente vê as situações, a gente vai se moldando, né? E a gente vai conseguindo passar isso para o paciente de uma forma mais racional possível. Isso, e até assim, a gente tem visto, até foi público e notório, um caso aí, não vou citar nomes, de um cantor famoso que fez uma harmonização facial, né? Que fez aquele enquadramento do queixo tal, e depois ele não gostou. Até porque, assim, é difícil, né? Porque vocês trabalham dentro de uma expectativa do paciente. Então, o paciente cria uma expectativa, né? E aí vai muito por questões psicológicas. E eu queria muito ouvir de vocês, né? Até, doutor Tiago, também a sua opinião a respeito disso. Como que vocês trabalham nessa expectativa? Pois tem coisas mesmo que não adianta, né? É igual aquilo lá que conselho de mãe, né? Que às vezes a gente vai ignorando, aí quando a gente tropeça e cai, que a gente começa a entender de verdade. Então, assim, por mais que eu ouvia certas coisas, né, conselhos, né, na estética, eu só fui aprender uma coisa depois que eu realmente levei, entre aspas, né, uma porrada assim, do paciente. Foi quando uma paciente procurou para fazer procedimento de preenchimento de olheira, só que de uma forma bem resumida, né, ela tinha um afundamento muito grande aqui no sulco
na Jugal, e precisava preencher. Só que ela não fez essa queixa diretamente, que ela queria preencher isso. Ela só queria olheira, só interessava a olheira. Só que era gritante que ela precisava desse outro preenchimento. E eu falei, olha, mas esse aqui... Não, assim, foi uma avaliação totalmente profissional. Ela realmente precisava desse preenchimento. Só que era algo que ela não tinha essa percepção, não tinha esse incômodo. E assim foi feito. Fui falando, fui mostrando para ela, enfim. Aí ela topou fazer e fez. E aconteceu o quê? Que após eu mostrava esse resultado para todo mundo, assim, eu fazia até avaliação quando a pessoa fala assim, o que você acha que eu posso melhorar? Eu usava esse caso como exemplo. Ficou perfeito na minha concepção. Todo mundo que eu mostrava falou, nossa, olha como ela rejuvenesceu. Mas a paciente se estranhou. Ela se sentiu muito inchada, assim, ela não gostou. Por mais que eu tenha gostado, por mais que todas as pessoas foram unânimes em achar que ficou ótimo, ela não gostou. Enfim, aí para mim foi um transtorno, né? Então, quando o paciente, em relação a isso aí, para o paciente não ter mais esse problema de se arrepender ou de não gostar, uma das piores perguntas que eu acho que o paciente faz para o profissional é: o que você acha que eu posso melhorar? Isso é terrível, né? Porque eu posso apontar uma coisa que não incomoda o paciente. Então, se chega um paciente para mim, ele tem aquela boca minúscula, e ele me pergunta: o que você acha que eu posso melhorar? Eu não gosto de falar, olha, preenchimento labial, porque se é algo que nunca incomodou ele, eu não quero mexer. Porque eu posso entregar a boca mais bonita do mundo, ele vai estranhar, não vai gostar. E pior, se ele ficar na dúvida se gostou, ela chegar, por exemplo, em casa e o marido fizer algum comentário negativo, aí pronto. Aí já... aí ela vai querer tirar isso ali no mesmo dia. Então, assim, eu tomo muito cuidado com o paciente quando ele não aponta a queixa dele, ele quer que eu dê minha opinião, eu não dou mais assim minha opinião, eu extraio, a gente vai tendo uma conversa até eu conseguir extrair e ele me apontar o que incomoda, né? E eu gosto muito de trabalhar por sessões, né? Não tem necessidade de a gente entregar uma quantidade muito grande de produto, principalmente para quem ainda está iniciando nisso, de fazer procedimento neles mesmos, né? Então, às vezes, a pessoa vai fazer o primeiro procedimento da vida dela e o profissional quer transformar aquele rosto. A chance de dar errado é muito grande. Então, a gente pode ir por etapas, não tem problema. Coloca 1 ml dele na boca, trata um pouquinho o nariz, preenche um pouquinho zigomático, enfim, aí por aí vai. Marca daqui 30, 40 dias, uma nova sessão ali, faz mais um pouquinho, entendeu? Quando a gente vai assim, o paciente ele vai gradualmente se acostumando com aquele resultado, né? Eu vejo que acho que muitos profissionais ficam nessa ânsia de querer entregar o melhor mais rápido, tanto para ter esse resultado bonito mesmo, ou seja, por questões financeiras, para conseguir um maior valor de maneira mais rápida, e acaba enfrentando esses problemas. Então, como o doutor Hudson falou, se eu for, por exemplo, o paciente está com muita flacidez, por que não, antes de começar a preencher, em vez de tacar inúmeros ml, a gente não trata essa flacidez primeiro? Aí a gente melhorou a qualidade dérmica, agora que eu tenho uma qualidade dérmica melhor, vamos lá no pontinho onde que incomoda, vamos lá com o preenchedor, né? Vamos fazer só um refinamento, vamos só tapar um buraquinho ali, ao invés de a gente fazer aquela transformação da noite para o dia. Então, eu gosto muito disso. Essa palavra-chave é isso, é tratamento, né? Tratamento a gente já pressupõe algo que se prolonga um pouco no tempo, né? Então, não é algo imediato, não é uma cirurgia que a gente vai ali, retira o tanto que a gente quer retirar, enfim. Então, e a gente tem que passar essa noção para o paciente. Muitos pacientes, eles estão muito acostumados a engolir aquela informação de redes sociais sem mastigar. Só vê aquele antes e depois, e muitas vezes esses antes e depois, eles podem ter vindo de um tratamento, mas por estar ali a foto lado a lado, passa essa impressão de algo imediato, né? Então, a gente tem que trazer o paciente para a realidade. Por isso que a avaliação disparado é o momento mais importante dentro de um consultório, porque é onde você vai entender as expectativas do paciente, é onde você vai trazer o paciente para a realidade, né? E é onde que você vai conseguir alinhar isso tudo, né? A expectativa com a realidade, para a gente ter um resultado satisfatório que vai ser para ambas as partes, né? Porque muitas vezes, por mais que a gente queira entregar o melhor para o resultado do paciente, não é possível. A gente tem que ir gradualmente, né? Então, o paciente ele tem que ter essa noção. Às vezes, eu gosto de falar com as meninas que trabalham lá na clínica. Trate o paciente como assim, tem aquela imagem como se fosse uma criança que não entende muito bem aquilo ali que ele está buscando. Ele só sabe o que quer. Ele só sabe o que quer. Ele viu,
ele gostou, a vizinha ficou bonita, a influência ficou bonita, a ex-BBB tá bonita, e ela sabe que ela quer aquilo ali. O caminho que ela tem que percorrer, o porquê tem que fazer isso ou aquilo, ele não sabe. É como se fosse uma criança que vê ali um brinquedo, vê o amiguinho fazendo alguma coisa, né? Igual minha filha, não gosta, nunca viu um jogo de futebol, não sabe nada, mas ela queria colecionar as figurinhas da Copa. Ela só sabia que queria, assim, por quê? Porque a amiguinha também tem. Então, assim, por que você quer fazer esse preenchimento? Minha vizinha fez, ficou bonito. Então, você tem que conversar, né? A avaliação disparada. E além de todas essas informações que você colhe do paciente, que você transmite para o paciente, é o momento da venda, né? E você tem que ser assertivo no que você está vendendo para o seu paciente. Se você vender algo que não se encaixa para ele, ele vai ficar frustrado, né? E a gente sabe que tudo na harmonização custa muito dinheiro, né? Não, com certeza. E a gente observa muito isso, assim, tem várias pessoas que têm nos relatado, principalmente esse momento do ano que a gente está passando agora, né? Final do ano. Tem muitos pacientes que chegam lá dia 23 de dezembro querendo fazer uma Sim. harmonização facial para o dia 25, Natal. Já aconteceu isso com você, doutor Hudson? Ou se não, se é meu Todos. aniversário é a semana que vem. Eu quero fazer uma harmonização, quero estar limpo para o meu aniversário. Acontece todos os dias, basicamente. Essa semana mesmo, teve duas moças que me procuraram, inclusive são de Brasília, ela, né? As duas são primas, e elas querendo fazer fios, e elas querendo fazer esse procedimento hoje, na quinta, sendo que elas viajavam amanhã, elas vão, sei lá para onde, não sei, elas pegariam um avião aqui em Goiânia, para a praia, não sei, alguma coisa assim. E querendo fazer procedimento de fio. O doutor Tiago sabe que o fio ele é custoso, né? Assim, ele é trabalhoso, o pós-procedimento ele é mais difícil, a pessoa sente um pouquinho de dor, e assim, ela quer fazer o que quer fazer, e não importa, você pode explicar, né? Tentar falar ali da melhor maneira possível, que às vezes não adianta. E outra, se você se recusa, pode ser que ela ache ruim, ela fique chateada com você, então a gente tem que ter muito cuidado, né? O doutor Tiago falou uma questão aí que é muito importante. Dentro do consultório, realmente nós somos autoridade e a gente não deve ser orientado pelas coisas que eles estão falando, né? Eu quero isso, então, né? Um exemplo mesmo, assim, gigante na harmonização são os lábios. Muita gente quer ficar com bocão. Aí, para isso, a gente precisa colocar o quê? 2 ml, 3 ml, mas não é bacana, né? O ideal é a gente colocar 1 ml, espera um intervalo de tempo, coloca a segunda, né? Para a gente ter um resultado mais natural possível. E a pessoa não entende. Você fala isso e ela pega, vai embora para procurar outro que vai fazer dessa maneira. É muito delicado. Na verdade, é muito delicado. A gente tem que tomar o cuidado, esse cuidado que o doutor Thiago falou, e ele é muito importante. Com certeza. Ainda mais hoje que a gente vive onde o cliente, ele entende tudo, né? O cliente hoje, ele sabe de tudo, ele sabe qual que é o melhor material que tem que utilizar, quanto que tem que utilizar, né? Como que vocês enfrentam esse tipo de cliente que entende tudo? Como que vocês fazem aí? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. Eu passei uma situação bem, bem delicada. Essa aí foi a pior que eu tive de embate com o paciente, foi justamente nisso aí. A paciente, desde o primeiro contato no telefone, ela já não foi muito educada. E a gente consegue já, com tempo no mercado, você consegue saber que vai ser um paciente problema desde o primeiro telefonema ou desde a primeira mensagem que ela já manda, assim, né? Seja com aquela arrogância, petulância, falta de educação, enfim, já era um paciente problema. Enfim, a mulher reclamou o tratamento de intradermoterapia inteiro. Aí ficava mandando mensagem, ligando, ou porque eu estou inchado, ou porque tá, não sei o quê. Enfim, perturbou, não estou gostando. Aí, no final, ela queria fazer, reclamou inteiro, aí queria fazer toxina botulínica. E eu sempre gostei da área de marketing, tanto é que eu falei, eu entrei para ser do administrativo da clínica. Eu fiz vários cursos em relação a marketing digital, marketing de persuasão, marketing de diferenciação. Aí eles trouxeram esse conceito de demissão do cliente. O cliente problema, ele te traz muito mais prejuízo do que lucro, porque ele vai levar a tua saúde física e mental, né, sua e dos seus colaboradores, ele vai tomar o seu tempo. Essa paciente tomava muito do meu tempo, porque ela ficava o tempo inteiro lá travando os próximos atendimentos, enfim, eu não queria mais atendê-la.
e você precisa, de alguma forma, tentar escapar, porque é complicado, né? Como é que você se recusa? Não, para você eu não vou. E eu pensei antes de falar com ela, e eu fui e falei, olha, eu acho, né, diante das suas queixas, eu acho melhor você procurar um profissional que você tenha mais confiança, né? Eu vi que não foi o caso aqui, aconteceram algumas reclamações, então eu acho melhor você procurar um profissional da sua confiança. Pronto, ela levou aquilo ali muito pro pessoal, aí juntou com aquela ofensa de como assim você não quer me atender e a pessoa se sentir recusada, e ela me mandava assim áudios de 4 minutos, e cada áudio que ela mandava era 4, 3 minutos e só me xingando, gritando, esbravejando. Ela não aceitou essa minha recusa. Então é muito difícil. O conselho que eu daria, né, para quem está iniciando, primeiro, paciente, você percebeu, é um paciente problema? Não atenda. Agora, o como não vou atender é muito mais complicado. A técnica que eu tenho usado hoje é na avaliação, eu jogo o preço mais pro alto. De duas, uma, não deve fechar, porque o preço ficou mais alto, e se fechar, pelo menos tem uma margem maior pela dor de cabeça que ele me causa, né? Mas, em regra, ele não fecha. E eu fico muito, muito mais tranquilo com isso, tá? Eu prefiro muito mais perder uma venda específica, ali, um tratamento específico, e eu já cansei de perder tratamento de harmonização facial, que eu sei o transtorno, ainda mais a harmonização facial, o transtorno que aquele paciente pode me causar, tá? Um paciente desse, que faz um relato, um stories, alguma coisa, falando mal de mim, vai trazer um prejuízo muito maior do que aquele dinheiro que eu recebi. Então, o meu conselho não atenda, assim, não se venda, assim, né? Dentro do possível, não se venda, não atenda, porque vai sair muito caro, vai sair muito caro. Deixa eu fazer uma observação aqui, André, em cima do que o Dr. Thiago falou. Eu tive um problema muito sério com uma paciente minha sobre a questão mesmo dos lábios. Ela chegou aqui, eu quero fazer um preenchimento labial, não sei o quê. E aí aquela questão, tem hora que você quer agradar o paciente, né? E acaba que não dá muito certo. Ela chegou, eu quero fazer o labial, tudo bem, a gente fiz a avaliação dela, tá tudo certo, ela não tinha nada que impedir o procedimento. Só que na hora que eu iniciei o procedimento, ela queria que eu fizesse um pouquinho, que eu tirasse um pouquinho do ácido hialurônico da seringa para colocar em uns pequenos códigos de barra que ela tem aqui no busto aqui. E realmente, essa técnica ela é válida, ela pesquisou isso no Google, né? O André até perguntou essa questão, né? Que como que a gente lida com um paciente que sabe tudo? É o Google. Pesquisa no Google, conversa com uma vizinha lá e tudo mais, e acha que entende do procedimento, e chega aqui falando isso. Formado no Google. Ele é formado no Google. Exatamente. E essa paciente insistiu tanto para me colocar essa pequena quantidade no código de barra, que são as ruguinhas nessa região, que eu acabei colocando. Resultado, a quantidade que eu coloquei no lábio dela acabou sendo insuficiente, porque 1 ml para 2 regiões é pouco, né? E o lábio dela não ficou como ela queria que ficasse, aquela boca mais lisinha, a pele mais lisinha, aqueles craquelados um pouco mais, assim, desaparecendo e tudo mais. E ela alegou isso depois, que eu combinei de fazer o lábio, porém, o lábio não ficou tão bonito quanto ela esperava, mas eu tirei um pouco de produto para colocar aqui. Tanto é que eu tive resultado. O código de barra dela sumiu, eu tenho as imagens, igual o Dr. Thiago fez, eu mostrei para alguns colegas meus profissionais, inclusive, todo mundo, assim, falou, nossa, muito bom, resultado bacana, né? E ela não gostou, né? E foi um problema, eu tive que devolver dinheiro de procedimento para ela. Eu achei até melhor, que foi, assim, um problemaço. Essa mulher, ela tinha algum problema, com certeza, assim, eu não, né, é muito difícil eu falar que ela tem algum problema, não tem como eu diagnosticar ela, mas com certeza ela não... Tem pessoa que é meio surtada, meio paranoica com a própria imagem. Ela distorce as coisas e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente, porque vai dar problema, você vai dormir tarde da noite preocupado, porque ela vai te mandar mensagem e tenso, viu? Não é fácil passar por isso, não. O Dr. Hudson... Desculpa, doutor Thiago. Eu acho assim, Pode sempre falar. tem uma coisa em comum. Normalmente, esse tipo de cliente é aquele cliente que é o que mais chora no preço, né? É o mais chorão,
é aquele que quer o procedimento mais barato, né? Desculpa ter te interrompido, doutor Tiago. Não, sei. É que o Dr. Hudson me fez lembrar da questão relevantíssima mesmo. Uma das questões mais relevantes, assim. Eu cheguei até a fazer uma postagem sobre isso, que hoje eu tenho cuidado de identificar o paciente que... Eu não sou psiquiatra, não sou médico para ficar diagnosticando, mas um paciente que pode me levar a crer que ele tem aquele transtorno dismórfico corporal. É aquele paciente que tem uma intensa insatisfação com alguma coisa no corpo, e essa insatisfação ela é totalmente psicológica, ela não vai ser resolvida. E ele vai pulando, que seja de clínica em clínica, de procedimento em procedimento, e ele não vai ter aquela necessidade atendida. Então, esse paciente com esse transtorno dismórfico corporal, como eu disse, a gente não diagnostica, mas a gente pode, se suspeitar, fugir. Eu acho que caiu a conexão do doutor Tiago, né? E enquanto ele vai voltando, doutor Hudson, a gente vai continuando. Doutor Hudson, como que você trabalha? Normalmente a gente tem visto muito isso, assim, com relação àquele tipo de paciente que ele espera o resultado quase que imediato, né? Normalmente a gente tem visto isso muito no tratamento de toxina botulínica, né? Onde ele faz ali um procedimento de botox, e aí ele acha que ele fez o botox, aplicou ali na área específica e já vai ter o resultado imediato, né? Tudo demanda um certo tempo. Voltou, doutor Tiago? Oi, caí aqui, não sei o que foi, não. Né? Você tinha continuado, você quer continuar? Quero. Então, assim, aí, esse paciente que vai ser o eterno insatisfeito, o que ele é 100% certeza, ele não vai gostar do seu procedimento, ele vai te dar umas dicas, né? Ele vai vir com aquelas frases. Ah, já fui em 3 clínicas e nenhuma resolveu. Já fui atendido pelo fulano, mas continuou do mesmo jeito. Estou gastando dinheiro à toa. Então, é um sinal de que esse paciente é um eterno insatisfeito. Ele passou por vários lugares, por vários profissionais, mas ele nunca gostou do atendimento. O profissional sempre era ruim, a clínica sempre usou material ruim, né? Então, esse paciente, você vai entregar o seu melhor resultado, mas ele tem essas questões psicológicas mesmo, que ele vai olhar ali, ele não vai gostar desse resultado. Você pode entregar. Foi o que eu acredito que tenha acontecido com essa paciente que eu relatei aqui. Eu melhorei, todo mundo gostou, achou que melhorou, e ela não. Então, se você perceber o sinal, né? Então, não falando da patologia em si, se você perceber que seu paciente é aquele eterno insatisfeito, então fuja. Porque vai ser o paciente que vai pedir para você retirar o produto, vai ser o paciente que vai pedir o dinheiro de volta, e vai ser o paciente que vai fazer reclamação em rede social, avaliação no Google, que são locais que vão ficar ali eternizados, né? Então, mesma coisa, não caia na tentação de vender para esse paciente. Isso aconteceu comigo, foi mês passado, né? Que a gente está agora em dezembro, mês passado. Aí veio essa paciente, veio justamente com esse papo. Ah, já fui, três pessoas já fizeram aqui, não sei o que, no meu nariz, não sei o que. Fiz até, aí primeiro ela fez a rinoplastia, depois foi tentando arrumar com ácido hialurônico, enfim, falei, cara, passou por cirurgião plástico, já passou por mais 2 fazendo. O cara que vai resolver esse problema, não você. Eu tenho certeza, e não é por receio, por como é que fala? Não duvidando da minha competência técnica. É saber que essa paciente ela não ficaria satisfeita independente do resultado que eu entregasse. Então, eu já falei com as meninas, ela falou assim, eu não quero atender, né? Fala que eu não tenho vaga, eu tô viajando, vaga só para... Aí jogou, aí eu adiei, eu não sabia muito o que eu ia falar, adiei. Então, você vai voltar só daqui um mês o profissional que faz esse procedimento, e não atendi. Enfim. Não, com certeza. E a gente tem que entender que o cliente, porque a gente tem, a gente cresceu ouvindo aquele jargão, né? O cliente sempre tem razão, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? O cliente nem sempre tem razão. E principalmente nesse meio da saúde estética, que está correlacionado com questões psicológicas, né? E normalmente esse cliente, que é o cliente mais, entre aspas, o chato, eu brinco o seguinte, que o chato nunca dá sorte, né? Às vezes ali alguma coisa que a probabilidade é mínima de acontecer, mas com o chato vai acontecer. Né? Para quem acredita nisso de energia aí, eu acredito um pouco, ele carrega aquela coisa pesada, ele já chega reclamando assim, que eu não gosto, tá doendo demais, que não sei.
Aí fala, meu Deus do céu, quer ver que vai dar problema com esse cara aqui que vai dar problema aqui. E sempre assim, é o cara que você vai deixar o roxo, é onde a toxina não pega legal, fica assimétrico. O cara que reclama, ele tem aquela nuvem negra ali e acontece, é com ele a intercorrência mesmo. Não, com certeza. Quando você caiu, eu tinha feito uma pergunta para o doutor Hudson, que é aquela questão, como que vocês lidam, né? Eu queria muito ouvir a opinião com relação àquele paciente que quer o resultado imediato, né? A gente até tinha citado ali a toxina botulínica, que às vezes tem alguns clientes que ele quer aplicar a toxina botulínica e já quer ver o resultado na hora. Como que você faz isso, doutor Hudson? Como que você trata com esse tipo de paciente? Olha, assim, primeiramente, eu acredito que tudo que a gente leva com um bom humor, né, um bom tratamento, a gente consegue contornar e deixar tudo certo. Geralmente, as pessoas que me procuram que nunca realizaram o procedimento, elas têm essa dúvida, certo? Todas as dúvidas. Ah, você fez a aplicação aqui agora. Quanto tempo para poder paralisar essa musculatura, sumir as ruguinhas? Eles não sabem, igual o Dr. Thiago falou. Eles são crianças, são leigos, né? Eles só querem o procedimento. Eu concordo plenamente com essa analogia que ele fez. E o que eu costumo fazer? Eu brinco, né? Eu mostro, eu falo que em mim funciona de tal maneira, mas é relativo, eu vou explicando, né? E a gente tem que deixar claro para o paciente, o Botox, ele é um procedimento que é padrão. Nós temos que esperar 15 dias para ter um retorno, para avaliar, para precisar, assim, para saber se precisa de um retoque ali. Então, o paciente ele tem que começar a entender que, dentre esses 15 dias, o resultado pode aparecer no terceiro dia, no quinto dia. Em mim, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Em mim, aparece com 7 dias, 8 dias da aplicação da toxina botulínica. Mas tem gente que no outro dia já começa a sentir alguma coisa. Então, essa coisa mais relativa, a gente tem que passar para o paciente para ele esperar tudo, né? Ele tem que esperar tudo ali daquele procedimento para ele não ficar contrariado. Fez o procedimento, aí deu no outro dia. Não aconteceu nada, mas pelo menos você explicou bastante, você deu exemplos. E eu acho que mais ou menos o caminho é esse. Não, claro. Já teve casos aqui de paciente, a gente falou a questão do resultado, mas também tem alguns pacientes que, principalmente, teve até uma conhecida aqui do nosso programa, que ela fez um atendimento num paciente, e o paciente queria que o Botox durasse 1 ano. Ele queria que durasse 1 ano. Eu também queria, né? Todos queremos. Queria que essa marca durasse 1 ano. Então, assim, até porque o resultado tem a ver também com relação a qual marca, né? Qual marca que vai se utilizar, qual o organismo que vai absorver aquele material ou não, né? Então, tem tudo isso está correlacionado. E aí eu queria até perguntar, a gente até colocou ali uma caixa de perguntas no nosso Instagram, e veio uma pergunta muito pertinente. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, que é com relação aos procedimentos estéticos em pessoas cada vez mais jovens, esses procedimentos estéticos, né? A gente tem visto aí, às vezes, até pessoas menores de idade que têm interesse de fazer um procedimento estético. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto polêmico. Eu recebi, na verdade, foi uma pergunta de uma colega, né? Que também é profissional, que também aplica, e a filha dela, com 15 anos, queria fazer a aplicação, e ela até mandou a foto. Assim, em tese, poderia ser possível fazer uma aplicação de toxina botulínica. Mas, como eu falei para ela, assim, eu acho extremamente prematuro, né? Ela não tinha nem a musculatura ali muito forte, ela tinha uma excelente qualidade dérmica, né? Formando um pouquinho ali só de ruga dinâmica. Enfim, eu falei, olha, em tese até poderia, mas eu não acho que é o caso, porque, primeiro, ela é muito nova, em relação ao efeito vacina e tudo, ainda tudo é muito novo, tudo em muita discussão, tudo muito divergente. Pode ser que surja um estudo daqui a uns anos falando que quanto mais cedo você começa, pode ser. A gente sabe que a aplicação preventiva da toxina botulínica ela é muito interessante, né? É bem pertinente, mas eu achei 15 anos extremamente precoce. Então, assim, sou muito a favor da aplicação ali preventiva, né, de a gente começar cedo ali para minimizar o efeito do tempo,
mas também achei que 15 anos, neste caso, era precoce demais. Eu achei um certo exagero e um excesso assim de vaidade, né? Ou então até de comodismo de ter a mãe ali aplicando, né? Então, o meu conselho foi não. Agora lá na clínica a gente recebe bastante, por exemplo, para fazer limpeza de pele. Acho, né? Totalmente válido, totalmente tranquilo, às vezes um microagulhamento. Então, acho que varia muito dentro dos procedimentos. Eu não gostaria ainda que seja com autorização, por exemplo, vou atender uma harmonização facial. Eu não faria em um menor de idade, que às vezes ele não tem aquela maturidade para entender, né, o que ele é melhor para ele. Às vezes ele vai muito ali na moda, ver com os colegas, e também tem aquele reflexo, né, na juventude ali tudo ganha uma repercussão muito, muito grande, de sofrer bullying, por mais que tenha ficado só pela mudança física de amigos, enfim. Meu conselho, tudo que seja mais drástico, né, que promova maiores mudanças, que aguarde mesmo, né? Não tem essa necessidade de fazer uma intervenção tão grande. Agora, procedimentos, vamos dizer assim, mais simples, uma limpeza de pele, microagulhamento, às vezes fazer um tratamento ali, sei lá, para estrias, né? Isso aí tudo é válido, com certeza. Claro, a gente tem visto muito, até criou-se essa polêmica, principalmente pelos casos de harmonização facial, né? Aquela alteração. Teve um caso aí que foi bem famoso, de uma influência, que ela era, se não me engano, menor de idade, fez uma harmonização facial e fez uma mudança drástica, né? No rosto. Então, assim, realmente eu queria ouvir essa opinião. Eu queria muito ouvir sua opinião também, doutor Hudson. Sim, concordo com tudo que o Dr. Tiago falou, né? Eu também, assim, eu acredito que seja algo de todos os profissionais dessa área. Nós não gostamos de fazer procedimento em menor de idade, até por essa questão, a pessoa precisa, não precisa, depende da avaliação, igual ele avaliou, percebeu que ela não tinha essa atividade muscular tão intensa que gera essas rugas, né? E então não era necessário. Eu concordo plenamente com ele, com tudo que ele disse. E assim, geralmente eu não pego só procedimentos mais tranquilos, igual um peeling, um microagulhamento, tudo que o Dr. Tiago falou assim, a realidade nossa dentro de consultório. Mas eu quero compartilhar com vocês um caso que inclusive foi semana passada, deve ter uns 8 dias mais ou menos. Uma moça de 17 anos me procurou para fazer um preenchimento labial. E eu, logo de cara, eu perguntei a idade dela, e ela falou a idade, e eu me recusei. Ela voltou a falar comigo e tudo mais, e ela demonstrou uma maturidade assim, muito grande sobre o entendimento ali do procedimento, o que ela queria com aquilo. Ela não transparecia assim, algo fútil da parte dela. Ela queria muito fazer, inclusive eu conversei com os pais dela, e todos autorizaram, vieram aqui junto com ela, né, para poder olhar ela, avaliar, conversar com ela, entender bem como funcionava. E eu decidi que eu ia fazer, mas com a autorização dos pais, eles assinaram o documento e tudo mais, e ela tinha os lábios um pouco finos, e ela queria dar uma melhorada. O ácido hialurônico, que é o produto que a gente coloca nesse preenchimento, ele é um produto seguro, teoricamente seguro, que é absorvível. Então, nesse caso, eu acabei abrindo essa sessão por ser um procedimento que eu domino, que eu sei como que funciona, e se precisasse retirar, teria as técnicas adequadas, e eu acabei fazendo. Nós obtivemos um resultado bacana, tanto a moça quanto os pais gostaram do resultado, e correu tudo bem. Mas isso é uma exceção muito grande. Eu conversei bastante com essa moça, foi dias tentando entender mais ela, por telefone, ela me ligava, mandava mensagem, ela veio pessoalmente no consultório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do menor de idade. Eu até entendo que tem algumas pessoas que precisam fazer alguma coisinha para ajudar. Por exemplo, tem pessoas menor de idade que têm essa força muscular. Então, o Botox ele é indicado, independente se tem 17 ou 18 anos, né? Então, a gente tem que avaliar bem e saber qual que é a pessoa ali, né? A gente volta no mesmo assunto. A pessoa que ela, às vezes tem um certo problema em reconhecer ela mesma ali, então ela tem um transtorno, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente. Claro, eu acho que o cuidado é você identificar se realmente aquele procedimento vai fazer o bem para o paciente,
né? Muitas vezes a gente tem visto aí pessoas que querem fazer uma transformação drástica, mas o próprio paciente não tem a confiança de que aquilo vai trazer um benefício a ele, né? Então, você fez todo o acompanhamento com os pais, acompanhou, identificou, entendeu a situação do cliente. Então, eu acho que isso é totalmente válido, né? Teve o acompanhamento dos pais que estavam ali acompanhando, viram o resultado, gostaram do resultado. Aí eu acho que faz toda a diferença, né? Outra pergunta que eles fizeram bastante lá no nosso quadro de perguntas foi com relação a como que vocês fazem um tratamento que muitas vezes o procedimento estético traz ali uma roxidão, né, um edema, né? Como que vocês fazem esse atendimento pós-procedimento? Como que é feito na clínica de vocês? Dependendo do procedimento que a gente vai fazer ali, a gente já consegue ter uma noção se vai ficar roxo ou não, né? O importante do roxo, aí que eu vou ser até repetitivo, é em relação à avaliação. Como o paciente, de novo, é aquela criança que não entende muito bem o que ele está sendo submetido, já na avaliação a gente tem que falar dessa possibilidade de deixar o hematoma. Porque, por mais que seja absolutamente comum que aquele procedimento possa causar esse transtorno ali, se você não fala, o paciente não sabe, e isso acontece, por mais que você tente explicar depois, não, é comum, ele não vai aceitar essa explicação, essa justificativa, né? Vai ficar parecendo que você está dando uma desculpa ali, né? Que você não teve o devido cuidado e causou isso. Então, já na avaliação é de extrema importância, não só isso, você dizer todas as possíveis intercorrências que o procedimento pode levar. Então, por exemplo, às vezes o paciente ele vai fazer uma toxina botulínica e ele nem sabe que pode ficar roxo, mas que seja óbvio que está trabalhando com agulha. Então, você não pode achar porque é óbvio para você, é para ele também. Você precisa falar isso para ele. Aí, às vezes, você fala, ele, não, então eu vou deixar para fazer depois, porque eu tenho um casamento amanhã, e se ficar roxo... Aí já pensou, você não fala dessa possibilidade, o paciente, e às vezes, quando é assim, quando o paciente não pode ficar roxo, o olho dele fica roxo mesmo, assim, parece que tomou um soco, né? É Verdade, sempre desse jeito. Se o paciente não sai de casa, fica perfeito. Agora, se o paciente tem um evento, não pode ficar roxo, você vai ter problema. Então, fale, avise para ele ficar ciente. Aí aconteceu, ele vai entender. Aí nisso você tenta contornar das possibilidades, né? Tem as pomadas igual o Trombofob, Irodose, que vai passando ali e ameniza, acelera o processo, né? Mas o roxo é natural, faz parte. E se acontecer, a gente pode só acelerar, né? Aí e pronto. Claro. Não, teve alguns casos, e foram muitos casos assim recorrentes nos comentários, principalmente no caso da aplicação de intradermoterapia, né? Às vezes ali a aplicação para aumento de barba, ou às vezes ali aquele de papada, que aparece um roxo. Teve até um caso lá nos comentários que falou que uma cliente teve um roxo e deu muito transtorno para o atendimento, para essa pessoa, né? Então, por isso que a gente está citando isso. Teve algum caso específico aí na sua clínica, doutor Hudson? Aquela pessoa que quer fazer um procedimento para o aniversário que é amanhã. Esse pessoal é muito engraçado, né? Acontece muito, nossa. E não só essa situação do evento, mas a esposa que vem escondida do marido. Você tem isso aí também, doutor Thiago? Com certeza. O que mais acontece? Aí tinha o uma pessoal que queria fazer harmonização em nariz e tinha que ser escondido do marido. Eu falei, então me ajuda aí também, né? Porque sai anestesiada, sai inchada. São situações até engraçadas, sabe? Mas acontece bastante. O roxo, ele é normal, não tem como a gente fugir do roxo. Nós temos muitos vasos no rosto inteiro, então você está perfurando, às vezes você consegue identificar um vaso que ele é mais superficial, você enxerga, você pula ele. Mas tem os mais profundos, você não enxerga. Então vai ficar, não tem jeito. E a pessoa, às vezes, que nunca fez, nunca passou por isso, quando tem um roxinho, que seja um botox, que seja um labial. Por exemplo, aqui no consultório nós damos aulas, né? A minha sócia aqui, a doutora Poliana, inclusive, ela é mais professora, ela foca mais em dar aula do que em atendimentos particulares, né? E tinha uma aluna dela de Tocantins que estava aqui, ela, não, Hudson, eu queria que você fizesse minha boca no final do dia e tal, vamos lá. Aí eu falei para ela, tudo bem, vamos lá, né? Mas pode ficar roxo. E ela, profissional, estudando, terminando pós, fazendo curso de harmonização,
ficou com hematoma que pegou o bus dela todo, um pedaço do nariz, e ela ficou extremamente chateada. Mas como é que faz? Ela é profissional, não entende. Agora imagina uma pessoa comum que não tem conhecimento nenhum dessa área. Então a gente tem que explicar, tem que falar para a pessoa, igual o Dr. Thiago falou, sobre as pomadinhas. As pomadas realmente ajudam. E não tem como, a gente não vai fugir do rosto, não. Isso é inevitável, né? E aí, outra pergunta que o pessoal fez bastante, que é a questão com relação à harmonização facial, que a gente teve aí todo um processo desses últimos anos com relação à pandemia, né? O Covid. Como que foi? Como que vocês estão percebendo, né? Com relação no que tange a harmonização facial, aqueles pacientes que tiveram Covid, vocês estão vendo algum tipo de diferença nos resultados? Vou até deixar o doutor, posso falar? Então, isso aí é o problema, assim, que coloca a gente meio que no escuro, né? Eu cheguei a ler alguns trabalhos, alguns estudos, falando principalmente ali da toxina botulínica, que ou o próprio COVID reduzir ali o tempo de eficácia da toxina botulínica, como algumas vacinas, né, também estarem afetando. Então, assim, só que não chegaram a uma conclusão, pelo menos os que eu li ainda não tinham chegado a uma conclusão, era uma hipótese. A hipótese estabelecida, a conclusão que chegou que possivelmente, né, então, deixando bem claro que o termo é possivelmente afeta na durabilidade do procedimento. Então, é complicado. Aí, se acontecer de você aplicar uma toxina botulínica no seu paciente e, vamos dizer, a toxina não fez efeito, ou fez um efeito muito aquém do que a gente tem costume, a gente vai imaginar diversas outras coisas. Vai imaginar que o transporte não foi adequado, que às vezes o fornecedor não teve o devido cuidado no manejo, enfim, não foi devidamente refrigerado, para, sei lá, talvez supor que foi alguma coisa relacionada ao Covid. Situação se por um azar isso acontecer e você for tentar explicar para o paciente, isso aí não vai colar nunca, por mais que você, como profissional, realmente acredite que tenha sido isso. Você, inevitavelmente, vai ter que fazer uma reaplicação, né, posteriormente, aí, por sua conta, enfim. E foi tudo muito novo, né? A gente não sabia. O paciente está com Covid, pode fazer a aplicação? Não pode? Quanto tempo antes? Quanto pode depois? Não pode nunca mais? Enfim, a gente não sabia, né? A gente foi meio que estimando. Estimula muito o sistema imunológico. Então, assim, eu particularmente ainda não sei se é o melhor entendimento ainda. Por exemplo, paciente, tive Covid, ou tomei a vacina do Covid, aí pegando a situação, por exemplo, de toxina botulínica, principalmente, eu respeito o prazo ali de 15 dias, né? Então, após 15 dias, seja da vacina, ou seja, daquele período ali de quarentena, né, ou da alta do Covid, eu faço a aplicação. Mas, infelizmente, ainda a gente não sabe se vai interferir, se está interferindo com absoluta certeza, né? Se está interferindo ou não no resultado dos nossos procedimentos, né? Certo. Você tem algum protocolo que você faz, doutor Hudson? Basicamente a mesma coisa. Os estudos ainda não são conclusivos, o que o Dr. Thiago disse aí. Nós lemos alguma coisa, fala aquilo. Aí tem uma outra coisa que surge, você lê, você vai formulando aquilo ali, mas é tudo empirismo, né? A gente vai nos testes ali, na observação clínica. O que eu posso dizer em relação à observação aqui no consultório? Nós temos um fluxo muito grande, dependendo do dia. Se for dia de curso e atendimento a pacientes modelo, então nós atendemos bastante. Tem dia que a gente chega a atender 40 pessoas, só de toxina. Então, lá atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a gente tinha um pico maior, né, do problema, da doença acontecendo, e a gente voltou a trabalhar aplicando toxina sem saber dessa possível intervenção da doença, né, com a toxina, nós observamos que aqui, pelo menos aqui no consultório, que o COVID realmente afetou nas aplicações de toxina botulínica. Pessoas que assim, já faziam antigamente, tinham bons resultados, durável e tudo mais, mas quando pegou a doença, né, e fez a aplicação novamente, a gente observou que a pessoa não teve muito resultado. E aconteceu bastante, com várias pessoas. E é complicado. Hoje eu espero, o prazo de 15 dias que o Dr. Thiago falou,
ele é algo colocado em estudos. Eu gosto de esperar até um pouco mais, quando eu percebo que a pessoa teve o problema recentemente, né? Certo. Eu tive essa semana um paciente meu, que já era paciente de toxina botulínica, e eu fiz nele a aplicação, então eu já conhecia como era a força muscular dele, enfim, conhecia tudo. Usei, comprei uma toxina no mesmo fornecedor, tudo da mesma forma. E ele voltou recentemente agora para o retorno. E é um paciente que já era, eu sabia, sabidamente hipercinético, então eu entreguei uma quantidade maior de toxina no frontal e simplesmente quase não fez efeito. Aí eu até fiz esse questionamento, quanto tempo que ele tinha tomado a última vacina, se ele teve, né, sintomas, mas eu só formulei essa hipótese na minha cabeça. Infelizmente, mesmo no retoque, eu não consegui atingir um resultado satisfatório. Minha sugestão para ele depois, né, claro, ainda respeitar aquele prazo ali de 3, 4 meses, aí eu fazer uma nova reaplicação e tentando com uma marca diferente de toxina, né? O que dá para fazer é isso. Agora, aí ficou justamente nessa situação. Foi Covid? Foi problema com o fornecedor? Não sei. Problema no lote? Não sei. Então, se na dúvida, para esse paciente específico, eu vou trocar, fazer uma marca diferente, para testar, para ver se o resultado vai ser melhor, né? Mas a gente fica nessa sinuca, né? O que vai valer, no fim das contas, é que o seu procedimento não foi satisfatório. Aí você vai ter que, você como profissional, que tem que arcar com isso, né? Claro, né? Eu acho que daqui por muito tempo ainda vão sair novos estudos, né? Porque essa doença é muito complexa ainda. A gente teve que criar vacina aí com o carro andando, né? Então é muito difícil chegar a algum tipo de informação precisa. E aí, aqui, doutor Tiago e doutor Hudson, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que a gente brinca que é a pergunta do milhão. Essa pergunta consiste ali naquela dica de ouro que vocês podem dar para o nosso público, né? Ou para aquela pessoa que está recém-formada, que está iniciando no mercado de saúde estética, ou mesmo aquele profissional que está ali estagnado, está se sentindo estagnado. Qual que é a dica que vocês podem dar para esses profissionais, né? Começando aí com o Dr. Hudson. Pois então, nenhum começo é fácil, a gente sabe disso. E nessa área também a gente enfrenta muitas dificuldades, muita barreira, né? E eu sempre falo para alguns colegas meus, inclusive, que estão fazendo pós-graduação, alguns dentistas que estão querendo migrar para essa área também. Eu sempre falo que, primeiro de tudo, você tem que fazer bem aquilo ali que você se dispõe, né, a entregar. Você tem que dominar pelo menos aquele procedimento X que você vai divulgar, que você quer fazer mais, você tem que dominar aquilo. Então é muito importante você estudar bastante, você procurar alguns cursos para você dominar. Eu sei que é muito complicado, tem alguns cursos que existem muitas pessoas ao mesmo tempo, só um paciente modelo para você observar ali, você às vezes não consegue colocar a mão, mas é muito importante estudar e tentar dominar aquilo ali que você quer fazer. E assim, a persistência, ela é em todas as áreas, mas nessa, eu acredito que hoje tem tanta gente trabalhando com isso, né? Tem tanta clínica nova que está sendo aberta. Eu só digo uma coisa: tem luz para todo mundo. O mercado ele é para todos. Tem paciente para todo mundo nesse mundo, mas você tem que entregar algo de qualidade. Você tem que usar bons produtos, você tem que dominar o que você faz. Isso é tão importante, porque a partir do momento que você faz um procedimento, que seja na sua tia, que seja na sua prima, mas a partir do momento que você faz um procedimento e aquela pessoa fica encantada com o resultado, que vê o seu cuidado ali, seu tratamento com ela, e ela percebe que você, de alguma maneira, é diferente da maioria das pessoas que estão no mercado, isso aí te leva muito longe e atrai muitas outras pessoas para você. Então, eu acredito que isso é muito importante. Claro. A segurança do paciente, né? A gente teve um episódio que a gente fez a respeito de intercorrência e perícia na estética. O mercado da estética hoje no Brasil é o terceiro maior mercado no mundo, né? E a gente tem vários casos aí de intercorrência, principalmente oriundos de profissionais que às vezes ali estão focando só nas questões financeiras, né? Esquecem ali que o mais importante é a segurança do paciente.
que a parte financeira vai vir como consequência de um bom trabalho que você faz. Às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com marketing, né? Mídia social, gasta com tudo e esquecem que o principal é ter um bom atendimento, né? E você, doutor Tiago, qual que é a dica do milhão? Então não tem jeito assim para onde muito correr, como o Dr. Wilson falou, a questão da capacitação, ela com certeza é fundamental. No início vai ser extremamente difícil, né, para você que está ouvindo, que é brasileiro médio mesmo, que vai ali espremer as finanças, o que você tem ali para tentar começar às vezes um negócio, ou que seja trabalhando para uma outra pessoa, é muito difícil. Realmente é um mercado com muitos profissionais atuando ao mesmo tempo, só que é mais um mercado com muitos profissionais. Se você for ser engenheiro, vai ter muitos engenheiros. Se você for atuar como dentista, muitos dentistas. Qualquer área tem muito profissional. Infelizmente é assim. Então, antes de tudo, persista mesmo, porque vai ser difícil. A sua história aí não vai ser diferente da maioria. Eu também passei por grandes dificuldades, seja financeira, fui desacreditado por amigo, família, por pacientes, enfim, foi tudo muito difícil mesmo. Só que nada vence a persistência. O problema é que esse imediatismo, essas vitrines nas redes sociais, que tudo parece tudo tão fácil para os outros e difícil para a gente, né? Tudo parece tão bonito para os outros, e tão tumultuoso para a gente, né? A gente fica com aquela impressão de que a gente nunca vai atingir o sucesso do outro, né? Então a gente limitando essa questão de comparação, a gente não se compara a ninguém, cada um tem uma trajetória, cada um tem história. Então, persista, estude, não seja um replicador de técnicas, que o que mais tem aí no mercado são os replicadores de técnica. Então, entenda seu paciente, entenda a sua queixa, entenda a anatomia dele e entregue o melhor, né? Quem se entrega ali, seja em qualquer atividade, seja saturada o que for, quem se entrega de verdade, exercendo algo que é sua paixão, uma hora vai conseguir se destacar ali no meio da multidão. Algo que é muito importante, eu fui ter consciência muito recente, assim, poucos meses, 2 meses atrás. Seja autêntico, seja você. Até pouco tempo atrás, eu sou um cara muito brincalhão, apesar de ficar um pouco mais sério aqui, porque tudo tem momento também, né? Primeira vez com vocês. Mas eu sou um cara muito brincalhão e eu me segurava muito em relação a isso, com medo de ser julgado, de não ser levado a sério, de não darem credibilidade ao meu trabalho. E em determinado momento eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer as minhas coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu me divirto. Hoje, por exemplo, se eu sento num computador para fazer uma postagem, por exemplo, 2 horas para fazer. Teve umas mais complexas que eu demorei 3 horas fazendo uma postagem, que eu juntava um monte de artigo, aí era em inglês, aí tinha aquela dificuldade, enfim. Mas eu estava fazendo de um jeito que eu gostava, que eu me divertia fazendo, então não era nada penoso para mim, era agradável, né? As 3 horas passaram, que eu não levantei para comer, e eu estava feliz com isso. Então, assim, não copie outro profissional, não seja, ele faz assim, deu certo para ele. Não, cara, seja autêntico, faz do jeito que você é feliz, do jeito que te agrada, do jeito que você intimamente acredita que vai dar certo, porque no final a conta vai fechar dessa forma, tá? Replicar o que outros fazem, você vai ser mais um copiando um outro que copiou do outro, que copiou do outro. Então, se você tiver... Eu vi já muitos colegas julgando profissional, porque fez dancinha, cara, você quer fazer dancinha no seu... Faz dancinha, assim, claro, né? Seja sendo tudo dentro da ética, faça o que você quer fazer, tá? Eu já fiz dancinha, viu, doutor? Então, pronto, eu sou minha esposa faz dancinha, faça, posta foto de biquíni. Um colega meu já falou, eu fui mostrando um Instagram de outra dentista, né? E ela tinha foto de dentista, aí o cara falou assim, ela é dentista, trabalha e fica postando foto de biquíni, tipo assim, julgando. Então, assim, vai ter gente julgando você de qualquer forma, tá? Não fiz dancinha, só faço aquele post sério. Eu tenho uma agência que faz postagem para mim, vão te julgar. Nossa, que Instagram chato, parece o Instagram de todo mundo, muito chato de ler. Se você fizer dancinha, nossa, o cara é profissional e tá dançando. Enfim, vão te julgar. Então, assim, faça de uma forma que você vai se sentir feliz e realizado, que no final é só colher os frutos mesmo. É muito mais fácil fazer quando você está se divertindo. Claro, não, isso é importante. A gente até fez no último
podcast, no último episódio, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão que a persona que se cria dentro da estética, né? E acaba que todo mundo quer copiar o que o outro faz. Aí você entra no Instagram, às vezes aí todo mundo faz as mesmas postagens, usa a mesma roupa, criou-se um padrão que pode ser um estilo só de profissional, a postura tem que ser a mesma, e sendo que isso o mercado está saturado, né? O mercado está cansado e o cliente percebe isso, né? Até dentro do marketing hoje tem se falado muito sobre a questão do cliente 4.0, onde esse cliente ele não quer só um produto, ele quer uma experiência, ele quer se sentir parte daquilo que você representa enquanto profissional. Então é fundamental que você crie a sua própria imagem, a sua própria persona. Claro que você tocou num ponto, doutor Tiago, chave, né, que é a questão da ética. Desde que você esteja dentro da ética, né, você pode criar a sua persona dentro disso. Né? A gente vê muitos casos aí que o pessoal só copia. E isso é importante você criar a sua própria identidade dentro desse mercado, né? Vocês viram o tanto que foi rápido, gente? Foi muito rápido, Pois não é. foi? Foi Né? bastante. Primeiro, assim, mais uma vez eu queria agradecer demais vocês por conta da participação, né? Vocês dispendiarem aí tempo para poder a gente ter esse bate-papo, levar essa informação para o nosso público. Né? Eu sei que aí, final do ano, tem muito trabalho, acho que vocês devem estar. Até o doutor Hudson aqui estava atendendo agora há pouco, né? Minutos antes da gente Foi. entrar. Eu tirei o jaleco ali, entrei aqui na salinha aqui, falei, eu vou ligar o tripé e vou falar com eles. Eu sei. Então, eu queria muito agradecer. Queria passar para vocês a palavra para vocês se despedirem aí do nosso público. Né? Antes disso, eu queria pedir muito para o público que está nos assistindo, que é fundamental o apoio de vocês com relação a se inscrever no nosso canal, dar o like no nosso vídeo, marcar ali o sininho de notificações, participar do nosso Instagram. A gente está toda semana colocando ali uma caixa de perguntas ali onde vocês podem sugerir desde o tema que a gente vai fazer, sugerir os participantes. Então, o apoio de vocês é fundamental para a gente poder ampliar o nosso projeto, que é o Gostei, e principalmente manter o nível de estar trazendo sempre grandes profissionais. E dessa vez, assim, esse episódio foi fantástico. Queria agradecer muito a vocês e queria passar a palavra para cada um. Se vocês quiserem passar aí as mídias sociais de vocês, aonde que eles podem encontrar, aonde que fica a clínica, se de repente alguém quiser ter um bate-papo com vocês, fazer um procedimento ou em Goiânia ou em Brasília, eu passo a palavra aí para vocês. Quem quiser começar. Eu vou falar primeiro que minha bateria está no vermelho aqui, eu não sei, mas eu acho que dura, né? Mas na dúvida. Então, primeiro, assim, agradecer o convite, tá? Antes de mais nada, poder participar com vocês, né? Seja no podcast, seja agora futuramente nas aulas, como eu disse mais cedo para a Carol, é a realização de um sonho mesmo. Eu imaginei que a essa altura da vida eu estaria dando aula de direito, né? Só que a vida ela vai surpreendendo a gente, vai trilhando outros caminhos. E hoje estou eu aqui dando aula de estética. E esse convite de participar de todo esse projeto com vocês, para mim, foi extremamente satisfatório. Não outra intenção a não ser de realmente realizar esse sonho de dar aula, de criar meu nome nesse campo, porque realmente é algo que eu gosto. Então, eu sei que eu vou ser muito feliz fazendo isso, né? Então, o meu objetivo não é outro além... Eu já estou um cara maduro, 34 anos, né? Então, eu quero me divertir dentro do que eu me disponho a fazer, né? Então, agradecer, tá, a todos vocês. O Dr. Hudson eu não conhecia, tá? Parece ser gente boa. Um dia em Goiânia, depois a gente toma um aí. E isso no Instagram. Um assino embaixo. TD Assis, né? T de Thiago, D Assis, D de dado Assis. Aí vocês vão ver besteira assim mesmo. Eu vou fugir um pouco do padrão que às vezes você está acostumado a ver. Eu até brinquei um dia que eu estava de férias, que eu já estava bebendo, já estava falando, vocês acostumados com o profissional todo engravatadinho, falando, dando dica aí. Eu não sou desse jeito, não. Eu tô bebendo, estava na praia, gravava, então eu sou meio assim, eu faço do jeito que eu. Mas eu tentava colocar assim, primeiro é vídeo, depois foto, depois vídeo. Eu falei, não, o dia que eu quero pôr vídeo, põe vídeo, o dia que eu quero pôr foto, é bagunçado mesmo. E eu tô me divertindo assim, com tudo isso. E obrigado aí, gente.
Não, o prazer é nosso. Doutor Hudson, eu falei, ó, eu tenho certeza, doutor Hudson é gente boa. Olha, eu quero agradecer também. Eu sou meio suspeito, eu gosto demais de vocês. Essa turma do IDS aí é uma turma muito especial. A instituição IDS é diferenciada no mercado, né? Sabemos disso. E é muito bacana saber que a gente está participando de tudo isso e dando conselhos assim para quem está começando agora. E isso é muito bacana. Eu me sinto assim bem honrado com o convite. Não, o prazer é todo nosso, mais uma E, vez. e o Oi? doutor Tiago também é um cara muito legal, muito gente boa, tá? A gente vai tomar uma sim, com certeza. Beleza, valeu. Não, nós vamos marcar sim, pode ficar tranquilo. E a gente vai postar. Quem está acompanhando o programa aqui, pode ter certeza que depois a gente vai postar, vocês vão acompanhar, que a gente vai fazer uma resenha bem legal aí, tá? Mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Não esquece de dar o like, compartilhar lá com todo mundo, tá? Conto com o apoio de vocês. Gente, obrigado. Final do ano tá chegando. Feliz Natal aí para todo mundo, tá? Forte abraço.